Bom dia a todos e todas. Bom dia à vereadora Aline, parabéns aqui pela propositura da audiência, ao presidente Bruno Lambreta, ao vereador Jorge Quintino, ao vereador Lula Torres, que está aqui presente também, ao pessoal da casa, Rafael, Aécio, Neymar, Fábio Belo, aos integrantes, né, do Executivo Municipal, a controladora do município, André Ribeiro. Fiquei até preocupada, viu, André, que eu estava lá em cima na escuta quando você falou ofegante. Fiquei bem preocupada. Suame, prazer tê-lo aqui. Rodrigo Lira também. E os queridos amigos, Bernardo Barbosa e Daniel, né? As minhas considerações, eu sempre digo que eu estou começando agora, eu sou uma aprendiz, tem uma longa estrada aí pela frente, mas eu fiquei feliz quando vi a propositura desta audiência pública, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei na expectativa de uma apresentação em PowerPoint, ou então em outro tipo de mecanismo da proposta, né, da lei orçamentária, isso por tipos de políticas públicas, não foi um resumo da LOA, e como seria, eu pensei que fosse uma coisa mais do ponto de vista da didática, ponto por ponto, para a gente poder entender como é que virá. Eu já fiquei contente porque a audiência pública da LDO, ela foi feita depois da apresentação da LDO. A LDO já fechada, então, na verdade, não foi uma audiência pública, foi só uma conversa sobre a LDO. E aí eu tenho que voltar a dizer da imensa tristeza e frustração, porque nós fizemos 9 emendas, das quais 7 foram aprovadas com mais de 25 metas, todas alinhadas com o PPA e com a aprovação da consultoria jurídica desta casa e das comissões de redação de lei e de orçamento. Todas foram rejeitadas e tratavam de políticas públicas importantíssimas. E apesar da presença dos vereadores, claro que nós somos representantes do povo, mas lá no artigo 29 da Constituição Federal, que é aquele gigantesco, cujo caput diz sobre os municípios, o município regenciar por lei orgânica, votado em 2 terços, é um artigo enorme que Bernardo está cansado de vir. Lá no inciso 12, que trata da construção do orçamento, ele fala claramente com a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. E mesmo que nós tenhamos a função primordial de representar a população, nós vamos ter uma representação mais presente na ponta da política pública, nos conselhos, com a representação governamental e da sociedade civil. E eu aqui queria registrar, claro, a ausência nessa audiência pública, por exemplo, de políticas fundamentais do Conselho de Assistência Social, do Conselho da Pessoa Idosa, do Conselho de Igualdade Racial. A população LGBTQIA+, não tem conselho, porque não passou por essa casa. Mas nós temos instituições como Lucas e Cores, a ATRACA, a ADAC, não estou vendo nenhuma representação do segmento LGBT. Nós temos ausente Conselho de Educação, o COMAI, que trata da alimentação escolar, o Conselho de Saúde, o Conselho de Esporte, o Conselho de Cultura. Nós temos ausente o COMUD, nós temos ausente o Conselho da Pessoa com Deficiência, nós temos ausente o CONDEMA, o Conselho que trata de Meio Ambiente. Então, a minha expectativa era que além de conselhos, eu não vou nem citar aqui, por exemplo, as associações, que nós temos muitas, terceiro setor, e ainda o Lions, o Rotary, a ASIC, instituições como a ACACE, a Associação dos Cegos de Caruaru, como a AMA, a Associação Mundo Azul, que trata da cultura pessoal autista. Então, por mais que a gente fale de transparência e de construção coletiva, mais uma vez eu reitero aqui a minha frustração de não ter presente nessa audiência pública estes segmentos cuja política pública vai chegar a eles, na ponta. Quando a gente fala de orçamento, e aí eu falo com a preocupação de quem passou pelo que eu passei recentemente. Uma coisa é o plano de governo, tá? Joia, eu estou com 2. Outra coisa é a composição de um orçamento, de um plano plurianual. Então, por mais que se tenha caminhado a cidade toda, né, a gente precisa ver, por exemplo, para a zona rural, quando a gente fala de infraestrutura, como eu tive as minhas emendas rejeitadas, por exemplo, que tratavam de investimento na melhoria das estradas, isso é um tema recorrente aqui na sessão plenária, quanto o orçamento de 2022 vai
destinar para esse tipo de política pública, melhoria das estradas, emenda para transporte escolar de estudantes na zona rural e dos residenciais, emenda que trata de população idosa, de população com deficiência, da população, emenda para a política para a mulher. Então, assim, a gente não tem aqui uma noção clara do investimento concreto. Já, se a LDO é uma diretriz, é uma previsão que pode não se concretizar, a LOA, eu até brinco, Bernardo, direito objetivo e direito subjetivo, quando a gente vai falar em teoria do direito. Então, a LOA, ela está mais para o direito objetivo e a LDO mais para o direito subjetivo. Então, hoje, era o momento da objetividade, para a gente abrir amplamente uma discussão. Por exemplo, quanto tem previsão de investir em publicidade na Secretaria de Comunicação? Para a gente olhar para cá e ver o sistema de garantias de direitos, política para a mulher, para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, para a população LGBT, que são políticas muitas vezes impalpáveis, que tratam muito mais do acolhimento, da recepção, de uma infraestrutura de receber e do investimento de profissionais nessas áreas. Por exemplo, as pessoas com deficiência cognitiva só contam em Caruaru com uma neuropediatra. É uma loucura. E eu vivo em contato permanente com esses grupos. Existe previsão de contratação de mais médicos para acolher essas pessoas que têm deficiência cognitiva, essas crianças, adolescentes? Existe previsão de contratação de mais equipamentos, insumos? Então a gente fica sem saber concretamente quais as previsões, até para abrir um diálogo e um debate. E aqui eu não posso me fazer representar por essas instituições que eu citei, porque elas têm total representatividade, até porque cada uma tem uma lista de reivindicações. Isso acontece nas reuniões dos conselhos, para reivindicar melhorias, mas eu sempre digo, aquilo que está bom pode melhorar ainda mais. E quando a gente fala de transparência e de participação popular, a gente fala de legitimidade, e convidar e de estar aqui nesse momento tão importante do município de Caruaru, as pessoas que lidam com essas políticas no dia a dia e que sabem justamente suas deficiências na hora de ter acesso aos benefícios da política pública. Então aqui fica o meu registro, certo, da minha expectativa com relação a essa audiência. Não impede, temos até o dia 5, aí eu digo a Suame, não impede, Suame, que até o dia 5 a gente marque uma nova data aqui e a gente traga essas pessoas, porque o município tem representatividade, evidentemente, por lei, em todos os conselhos. E a gente faça uma audiência pública, uma reunião, para uma apresentação do que virá, até que uma vez protocolada no SAPEL a lei, é mais complicado retirar o texto, né? Então a gente comporia, apresentaria o que é que vem no dia 5. Quanto de recurso, por exemplo, vai ser investido na política para a infância e juventude. E a gente chamaria essas instituições para poder ter um diálogo, aí sim, com clareza, com transparência, com a apresentação, mostrando, inclusive, que foi construído nesse PPA, que teve, apesar da pandemia, a contribuição da população de Caruaru. Então, fica aqui a minha sugestão de que nós marquemos uma nova data, a partir daqui, para que seja apresentada a proposta do PPA e da LOA, com a participação efetivamente desses segmentos que vão ter a destinação concreta das políticas públicas. Muito obrigada. Mas eu vou falar a linguagem do cidadão, que é uma linguagem do cidadão, é diferente desse verbejar tecnológico, não é? A prefeita, o governador do estado e o presidente da República, nós elegemos cada uma dessas figuras para governar o município, o estado e a União. Eles é que tomam conta do meu dinheiro, o dinheiro que você, cidadão, paga de IPTU, de ITBI, de imposto de renda, imposto predial, eles tomam conta do dinheiro da gente. Logo ele não pode gastar esse dinheiro sem que o legislativo aprove. O que é o orçamento anual? É um documento que diz o que é que eu vou arrecadar e o que é que eu vou gastar. E ele é legitimado quando o legislativo aprova.
tanto a LOA como o PPA, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o Executivo, o prefeito, perguntando ao Poder Legislativo se aquilo que está sendo previsto pode ser aprovado. Uma linguagem mais cidadã ainda, é o respeito que a Constituição imprime, Constituição e leis ordinárias imprime ao dinheiro que o cidadão confia à gestão da prefeita, à gestão do governador e à gestão do presidente da República. Ele está em fase de discussão, está em fase de elaboração. Eu aproveito respeitosamente a reforçar aquilo que foi dito. As emendas que deverão ser apresentadas por cada um dos vereadores, contemplando segmentos que não foram contemplados, não obstante tudo que foi exposto por Suane, deverão acontecer numa audiência pública que será deflagrada, será realizada pela Comissão de Finanças e Orçamento para cumprir, inclusive, dispositivo da Lei Orgânica Municipal. Aí sim nós já temos um orçamento elaborado. Quanto é que eu estou prevendo arrecadar, quanto é que eu estou prevendo gastar, onde é que eu vou gastar o dinheiro, quanto é que eu vou gastar em saúde, educação, etc, etc, etc. Naquele instante, aí nós chegaremos, vereadores e as entidades como um todo, através dos vereadores que são representados, que representam aquela entidade, serão apresentadas as emendas. Eu estou, pecando respeitosamente, dizendo que ele não podia apresentar número nem onde eu vou gastar em construção de estradas, na educação, na saúde, porque isso só acontece quando ele for encaminhado à Câmara de Vereadores, cujo prazo de encaminhamento é até 5 de outubro. Agora, Bernardo, sem querer lhe interromper, é porque eu estou estudando sobre isso. A gente criou um grupo de trabalho na faculdade, inclusive, e eu estou acompanhando a composição de outras cidades do Porto de Caruaru. E a construção, eu estou até aqui com a lei, com a norma, com a doutrina, dizendo o seguinte, que uma vez apresentado como aqui a cultura foi da não aceitação de emenda, é participação zero, porque os vereadores que propuseram emendas tiveram que retirar. E a que não retirou, teve todas as emendas rejeitadas. Então, não se aceita participação popular de ninguém. Então, já que existe esse modelo engessado e autoritário, então que pelo menos na audiência pública seja possível, antes do envio, como aconteceu inclusive agora há pouco em Petrolina. A discussão de lá começou no começo de agosto, e Miguel fez 3 audiências, e aí eu tenho até, não vou perder tempo e pedir tem tudo. Jaboatão também, eu estou indo até para pessoas que estão aí na frente de oposição ao governo do Estado. Não estou nem pegando modelos de esquerda, que compõem quase que um orçamento participativo. Estou pegando gestores liberais, decisionistas, entendeu? Cuja visão não é uma visão de centro-direita, mas que houve com antecedência, antes da propositura, quase que eu digo ajuizamento, da colocação da lei, uma discussão prévia. Mas aí vai ficar para o final a minha sugestão, até porque é de amanhã a 8, a data limite, a gente ainda pode voltar aqui, e eu acho que os conselhos estão na mão, vocês têm representação governamental de todos esses conselhos que eu tratei. Essa coisa mais fácil do mundo suame. Se convocar, se convidar, o pessoal vem, principalmente no formato online, que se torna mais fácil, entendeu? Antes, para que não aconteça o que aconteceu na LDO. Fez a propositura, as emendas foram propostas, foram retiradas, e assim, eu espero que não, mas eu estou partindo do que aconteceu, do que foi feito. Mas assim, você sabe que os modelos democráticos, e aí eu entendo, o prefeito representa a população, foi eleito pelo voto popular, tem a responsabilidade da boa aplicação do orçamento público, o vereador também, mas na ciência política nós temos 2 modelos de gestão, que é o elitista democrático e o deliberativo, que foi trazido por Habermas. E aí, nesse elitista democrático, o gestor, claro, com toda a sua responsabilidade, ele, uma vez eleito, ele decide e comunica à população. Nos modelos deliberativos, ele decide junto com a população. Existe uma construção coletiva, entendeu? E aí a construção coletiva, claro, Suane me mostrou, até fiz um pedido de informação dessa caminhada do PPA, e eu não estou questionando, hoje eu estou numa outra posição. Eu não estou dizendo que não houve, eu estou dizendo que nesse momento, para a composição
dessas leis tão importantes, independentemente desta caminhada na zona urbana, na zona rural, para a composição do PPA, que é um outro instrumento com 4 anos de validade para o município, esse momento seria um momento oportuno e necessário de ouvir esses segmentos e ver qual é a proposta da gestão pública municipal para 2022, dando oportunidade de fala, lugar de fala a vários segmentos nessa construção, que aí sim, uma construção deliberativa e democrática, mas eu compreendo, estou aqui também para ouvir, só que eu tenho que me colocar. Muito bem, eu cumprimento você também pelo esse estudo que você está fazendo. Nós precisamos de pessoas que se aprofundem nessa questão exatamente para dar uma contribuição grande a um segmento que está precisando. Com relação a comportamentos de ordem política de cada um dos estruturas políticas, essas não pertencem ao meu universo. Claro. Apenas eu debruço toda aquela experiência em cima de pressupostos técnicos, em cima de calendários legais, etc. Agora, a questão do mundo político é outra questão que a gente deve dar o privilégio de entender um pouco, mas não é a nossa missão nesse instante. Agora, seja muito bem-vindo a esse universo. E como nós temos uma relação de amizade e de respeito mútuo, se precisar coisa da minha pessoa, fique absolutamente à vontade. Até eu me sentiria senteado por você, caso nós sejamos convidados para discutir alguma coisa que envolve esse mundo do planejamento, esse mundo do orçamento, esse mundo que está sendo... Com certeza. Tá? Mas eu já vou me colocar, já vou me oferecer, já que o prazo está tão pertinho, se não houver esse momento, de comparecer pessoalmente a SESPAM, até porque eu tenho todo o respeito, carinho por vocês e acompanho o trabalho sério. Você mora no meu coração e Daniel também. André, nem se fala, Suano. A minha posição aqui é uma posição, eu sempre digo, os ambientes em que eu ando, você sabe disso, você faz parte de uma academia. Eu tenho que também dar respostas às pessoas, e nosso papel é esse. Né? Cada um aqui é tributário, eu sou advogada e caminho nos ambientes jurídicos. E é natural. Veja, não é nada fora do outro mundo que minha preocupação legal na produção legislativa seja uma preocupação de trabalhar, inclusive, com o direito comparado, que eu sou pesquisadora. Então, o direito comparado nos obriga a olhar para os lados e ver que nós estamos numa bolha aqui, e até tem um autor muito interessante, que a gente tem que passar para uma construção emancipatória dos orçamentos. E tem municípios do nosso porte, de porte maior e de porte menor do que o nosso, que já estão caminhando nessa construção realmente coletiva. Eu acho que assim, é só a gente... Isso aqui é um momento de diálogo, e todo momento de diálogo é muito bom, é muito proveitoso, aprende todo mundo. Eu mesmo estou aprendendo, muito obrigada. Eu, concluindo, espero que a nossa relação de amizade, de construção desse saber com Perpétua seja perpétua. Um abraço forte para você. Prazos. Os prazos de encaminhamento da LDO, do Plano Plurianual e da LOA são definidos pela Constituição. Tá? Esses prazos são improrrogáveis. Agora, entretanto, quando o Legislativo não devolve cada um desses instrumentos para ser sancionado já com as emendas, né, transitadas na forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a Lei de Diretrizes ela define qual a forma que deve ser construída uma emenda para que ela alcance a aceitação e a legitimidade. Tá? Então, em alguns municípios e no Congresso Nacional, mesmo tendo prazo para devolução, muitas vezes parece-me, se eu estiver conversando alguma coisa, por favor, me corrijam. Por exemplo, o orçamento da União para 2021, ele foi sancionado há poucos dias, não é? Poucos dias, poucos meses. Quer dizer, aquilo que o Congresso devolveria até dezembro para a sanção do presidente da República, não agora, eles vão aprovar em março, abril. E aí?
a nação vai parar? Não. Aí a lei de diretrizes tem um dispositivo que diz, caso o orçamento não tenha sido aprovado até o início do ano, a administração recorre às técnicas duodecimais. Quer dizer, aí eu começo a executar o orçamento como um todo, a cada mês um duodécimo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o prazo de envio para o Legislativo, este não pode ser modificado. Entretanto, o prazo de apreciação dos legislativos em alguns municípios, em alguns estados e na União, muitas vezes ele não devolve até o dia 31 de dezembro. Então, para a administração não parar, o prefeito, o governador e o presidente da República, que é uma regra só para as 3 instâncias, começam a administrar sob a forma de duodécimos. A cada mês, um duodécimo do orçamento que ainda não foi devolvido para a sessão. Segunda pergunta, a questão dos valores. Os valores têm um dinamismo específico que muitas vezes a gente não tem como responder à indagação na sua plenitude. Geralmente, os valores que são previstos para 2020, aliás, para 2021, eles são projetados para 2022 em decorrência de um cálculo matemático. Vou dar um exemplo. Eu tenho que encaminhar o orçamento até 5 de outubro. Então, eu pego o que eu arrecadei até setembro e vejo o comportamento dessa arrecadação até dezembro e faço a previsão para 2022. São regras matemáticas, regras que obedecem a uma sistemática quase que universal. Entretanto, mesmo assim, esses números podem não acontecer, em decorrência de uma série de eventos que podem impactar na execução do orçamento durante determinado exercício. Eu vou dar um exemplo bem real. Pernambuco inteiro foi surpreendido a semana passada sobre a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de bombeiros. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu? Taxa de bombeiros. Então, quem fez o orçamento para 2021 previu a taxa de bombeiros na sua inteireza. Mas, com a decisão do STF, as pessoas não vão mais pagar a taxa de bombeiro. Quer dizer, aquela previsão não se executará, nem o Corpo de Bombeiros terá aqueles valores que foram previstos para executar os seus programas de governo, seu programa de trabalho inerente à corporação dos bombeiros. Eu estou dando um exemplo que o orçamento ele é vivo. O orçamento não é uma coisa estática. Se submete a uma série de nuances, uma série de episódios, uma série de decisões. Vamos dar outro exemplo, já que o ambiente está propício para isso. Não é? Nós estamos com o 8º aumento da gasolina, 8º. Que tem a ver o aumento da gasolina com o município? Muito. Por quê? Porque a maioria dos estados brasileiros tem uma incidência de ICMS sobre combustível perto de 30%. 28, 29, 30, 31, uma média de 30%. Aquele aumento da gasolina provoca um aumento na participação do ICMS do município. Não tem essa briga, não é perpétua? Que o governo federal diz que a culpa é do Estado, que impõe o ICMS absurdo, em que todos esses micro-episódios da economia e da legislação tributária têm impacto no município. E isso faz com que o orçamento seja um ser vivo, que se adapta a uma série de circunstâncias que podem acontecer durante o exercício. Qual foi o governo que se teve como administrar dentro de uma realidade orçamentária em 2020? Nenhum. Por quê? Por conta da Covid. Tudo foi modificado. Por exemplo, ontem, se não foi ontem, o doutor Rodrigo me corrija, quem quiser me corrigir, Perpétuo, que é advogada, quem quiser me corrigir, me corrija. Veja, há 4 ou 5 dias atrás, foi aprovada uma lei que diz o seguinte: os prefeitos que não... Perpétuo,
Os prefeitos que não aplicaram 25% em educação, veja aí, André, conforme está previsto no artigo 212 da Constituição, não poderão ter suas prestações de contas rejeitadas por essa não aplicação. André, nós dois, Pepe, a maioria dos prefeitos, até o mês de agosto, que a gente tem esses números, não aplicaram o 25% em educação, desobedecendo o artigo 212. Então, tem muito prefeito aí reconstruindo escola, construindo escola, gastando o que for possível em educação. Estes foram surpreendidos há 4 dias atrás com a legislação aprovada pelo Congresso de que quem não aplicou 25% em educação, conforme está previsto no artigo 212, e quem não aplicou 15% em saúde, não poderão ser penalizados, não terão suas prestações de contas rejeitadas. Aí vem um reparozinho, Perpétua, um reparozinho. Agora, se você... Doutor Bernardo, me permita, essa posição do Congresso, ela vale para retroatividade, quem lá atrás também não cumpriu? Ou só 2020. Então, quem não cumpriu lá atrás... Desculpe, 20 e 20. Certo. Então, quem não cumpriu lá atrás mantém suas penalidades e consequências, depende do cumprir. Assim, o que é que houve com essa legislação? Surpreendeu os prefeitos e governadores que estavam investindo fortemente na educação para cumprir o que está previsto no artigo 212 da Constituição. O que é que eu quero dizer? Que o orçamento é um ser dinâmico, vivo, e fica suscetível a uma série de atos que ocorrem nas instâncias governamentais. Eu dei um exemplo de um ato das instâncias estaduais, que envolve o ICMS, eu dei um exemplo de um ato advindo do Congresso Nacional, que não penaliza quem não aplicou 25% em 2020 e 2021, ficando a diferença para ser aplicado até 2030. Eu não sei se é 2030. Veja. 2023, doutor Bernardo. 23, né? Isso. Então, o orçamento é um ser vivo, ele se movimenta e se acomoda a uma série de eventos que batem na receita e na despesa, sim. Quer dizer, o prefeito hoje não precisa tanta pressa para aplicar aquilo em educação que ele não aplicou em 2021 só. Né? Ele já sabe que a própria legislação entendeu que no momento de Covid, onde muitos prefeitos ainda não retornaram com as aulas presenciais, né? Tem prefeitura que vai completar um ano que o pessoal está todos em casa. Então, cada município tem uma história. Aí, repito, o orçamento ali é um ser vivo. E tem que se adaptar às mudanças acontecidas dentro da estrutura pública para que ele seja executado. Tudo bem? Eu acho que... Bernardo, você me permite uma colocação a partir da sua reflexão tão brilhante? Claro, lembrar que quem dirige a reunião é o presidente Bruno Preto. Se eu permitir... Exatamente, ela fica à vontade, mas realmente sua população foi bem oportuna, doutor Bernardo. Foi muito oportuno, até porque eu trabalhei com execução de orçamento, até porque fui ordenadora de despesa, principalmente quando cheguei na SDSH, e sou muito grata a vocês que acompanhavam bem de pertinho as prestações de contas, né, inclusive das OAS e de tudo. Então, eu tinha que prestar conta de tudo, ao Conselho de Assistência Social, principalmente nos gastos com relação às pastas específicas. Muitas vezes a transferência fundo a fundo, a gente tinha ali, Carlos dava aquele apoio, que era ele a pessoa de frente, mas eu acompanhava absolutamente tudo junto ao conselho, e o meu maior desafio foi trabalhar com a política de educação, de esportes, porque gerência lá dentro, e tesouro municipal, não podia sair um tostão de outro lugar. Quando eu cheguei na secretaria em 2018, a previsão era chocante, porque ninguém faz política de esporte para o município, era R$18 mil, e aí a gente teve que trabalhar com a suplementação, e eu contei muito com o apoio aqui do Diogo Bezerra, e só não perdeu mais cabelos por minha causa, que a gente mandava atleta para o exterior, mandava para as competições nacionais, fora a compra e a aquisição de equipamento, estou dando um exemplo. Então, essa plasticidade, eu sei que é necessária, até porque o que se prevê não necessariamente vai se executar.
Tanto que eu sou muito grata a uma pessoa que passou pelo governo, chamada Rubem Pecchio, que era secretária de Planejamento, e eu vim da gestão privada da SES Unita, 18 anos gestora, coordenadora de um curso gigantesco como de Direito, coordenando a política de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, que tinha que dialogar com as outras políticas, mesmo nunca tendo sido coordenadora de pós-graduação, mas na gestão privada a história é diferente. Eu tive que me adequar com uma dotação orçamentária, que não necessariamente era uma previsão, a gente achava que aquilo ali era dinheiro, né? Então eu tenho tanto para gastar, e não é. Claro que não é, isso aí eu tenho noção, mas justamente por essa plasticidade, por ser uma previsão ali, e que será ou não executada, é que eu fico preocupada, justamente porque as pessoas são inteligentes. Você trabalha com um conselho formado por pessoas que realmente são lideranças. Quando a participação na sociedade civil, geralmente, são lideranças comunitárias, são pessoas que exercem alguma atividade na sociedade, que tem relação direta com a temática do conselho. E aí, conselho de cultura, conselho de esporte, conselho de igualdade racial, conselho da pessoa com deficiência, além da participação do governo. Então, quando a minha preocupação justamente é, você coloca um orçamento, mas digamos que lá na frente, no mês de junho, de julho, de agosto, aquela previsão não vai se concretizar, por falta de repasse, ou por algum problema no repasse do FPM, ou por conta desses impostos que são coparticipados, União, Estado e municípios, por alguma mudança tributária. Aí uma coisa é ser plástico, ser flexível, o orçamento ele é resiliente, porque ele depende de uma coisa chamada arrecadação. A gente sabe disso. Outra coisa que eu coloco aqui e reitero é a gente precisar, nessa composição, ouvir esses segmentos e lá na frente, mesmo que ouvidos, se a gente não puder executar aquilo que foi previsto, chama, dialoga e explica que as pessoas... Eu tive que fazer isso N vezes. Você faz um planejamento, pensa uma coisa, quando a gente chega na hora, não tem dinheiro. Então, isso é uma coisa que até seria, veja, uma justificativa para o Poder Executivo Municipal ser mais resiliente nessa construção coletiva, na recepção de emendas ao orçamento. Exemplo, uma emenda da LDO, uma das qualqueres que eu fiz e que foi rejeitada aqui. Para a política da zona, eu propus uma política pública de se colocar uma caravana, não quis nem dar o nome, mas foi uma previsão que tinha lá no nosso PPA, de haver um trabalho itinerante, levando saúde, exame, consulta especial para toda a zona rural, para os 4 distritos. Estava bem alinhadinho, eu expliquei lá onde era que estava, passou bem direitinho. Então, imagina se tivesse passado esse mês, ia ser uma previsão, eu estou falando da LDO. Quando chegasse 2022, se não der para executar, porque é uma política também que depende de repasse federal, que é uma política cofinanciada de saúde, as pessoas vão ter que entender. Por isso, eu me admiro dessa resistência da participação popular na construção desse orçamento e da participação dos vereadores. Porque o que a gente construi aqui não é feito esse celular, que é estático. Aqui é estático, o orçamento é flexível. Então, por exemplo, eu planejava uma festa gigantesca na SES do aniversário da instituição, com banda, que não dava, chama de representante diretório, ó. Meu pai dizia um ditado, quem não tem cão, caça com gato. O que a gente tem é isso, gente. Por isso, e fundamenta. Eu já estou fechando o mês, pedindo dinheiro emprestado. Né? Então as pessoas entendem. Mas nesse momento de mandar a lei, nesse momento, minha preocupação é esse sistema de garantias ficar com a política pública minguada. Então, eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Não teve, porque, por exemplo, que política pública está prevista para o ano que vem para o enfrentamento à homofobia, à transfobia, enquanto campanha? Tem algum equipamento? Não sei. São pessoas que, historicamente, são negligenciadas em relação à política pública. Bota lá. Se vai poder fazer ou não, aí vai se ver ano que vem. Chama as pessoas para dialogar.
Se a gente pensa em construir um edifício do tamanho do Empire State, lá nos Estados Unidos, que hoje é o maior. Se só der para construir um bloco de 3 andares, chama o povo, constrói um caixãozinho, um edifício caixão. Mas o que as pessoas querem se sentir é participantes do processo. Eu era uma pessoa, fui uma secretária, que eu vivia dentro dos conselhos, batendo, quebrando cabeça, ouvindo, construindo junto. Então, o que eu queria muito ver era justamente contra essa flexibilidade. Então, por que o medo de chamar as pessoas? Não tem que ter medo, não tem que ter receio. É a política deliberativa. Do mesmo jeito que o povo vai sentar para dizer o que precisa, a gente não precisa dizer que vai fazer do jeito que precisa. É dentro das possibilidades. Eu lembro do princípio da pena, né? Necessidade de suficiência. É no limite da culpabilidade. Então, se vai compor, se vai construir esse orçamento, no limite das possibilidades do município, o que não exclui trazer o povo para conversar. Era só isso. Agradecer a Bernardo, para mim é uma honra estar sempre com ele. A gente que se encontra nos caminhos jurídicos sempre, né, Bernardo? Lembrança do seu querido filho, que foi meu aluno, que eu tenho muito carinho, que a gente tem carinho e amor pelos ex-alunos, da Rodrigo, a Suane, a Daniel, a André, que esteve aqui conosco. Dizer que quando a gente faz uma crítica, quando a gente faz e coloca a nossa visão do mundo, a gente está contribuindo com o mundo do direito. Eu reitero, Bernardo, na minha sala de aula, que o direito não é matemática. Querem transformar o direito todos os dias em matemática. E ele resiste sendo ciência social. E é uma ciência do contraditório. É assim que a lei se fortalece. Veja, como foram que surgiram os tribunais recursais. O sistema recursal surgiu do inconformismo, meu amigo. Porque se todo mundo se conformasse com a decisão judicial, não tinha para que ter sistema recursal. Eu digo aos meus alunos, só se recorre quando a gente discorda. E a prova de que o contraditório é fundamental é que as decisões são revistas, não é verdade? Pronto. Então aqui, você que é o catedrático, que é o grande guru de todos nós, o que não quer dizer, quando eu entrava com um recurso, eu entro ainda com recurso de apelação, eu dizia aos juízes que lidam comigo, nada contra o ser humano, porque no direito tem a despersonificação da figura do magistrado, do promotor e do advogado das instituições. É a decisão. Então, toda a minha crítica aqui é respaldada, na verdade, não na figura de vocês, que eu tenho extremo respeito, carinho, Ave Maria, e consideração. É no processo de construção coletiva que eu vou bater nessa tecla e dizer, até a vereadora Aline, que falou agora, de trazer o povo para cá, tem como trazer o povo, para isso existe conselho, minha gente. Eu listei aqui os conselhos fundamentais. Para isso existe controle social, institucionalizado. Qual é a dificuldade de trazer o povo? Porque a gente faz uma reunião, uma colação de grau na SES UNITA com 300 pessoas online. Qual a dificuldade? É porque, olha, o autor Max Weber já dizia que a participação na democracia representativa é muito difícil. Por isso o modelo decisionista é mais fácil. É mais simples. Por quê? Porque trazer gente é abrir espaço para debater, para modificar, para construir coletivamente. E para isso tem que ter perfil. É aí que surge a lógica das teorias que construíram o orçamento participativo nos anos 70, depois do modelo fordista. Então, tem como trazer? Tem. E aí, mesmo reconhecendo a importância que eu quero registrar desse diálogo, que foi um bate-papo arretado, foi jóia. Aprendi muito, mas eu tenho que registrar a minha frustração em, mais uma vez, uma audiência pública que funciona para a construção da política pública em Caruaru. Eu já estou colecionando 3. A do auxílio emergencial, do Bem São João, a da LDO e a da LOA. E não tem nada a ver com quem fez a propositura, que a vereadora fez muito bem, que se ela não tivesse feito a propositura, nem a audiência pública tinha. Não é? Então, nada com relação ao legislativo. Mas meu questionamento é de quem lida com o direito todos os dias na sua interpretação. Da mesma forma que eu me coloco nos tribunais, do júri, quando eu faço uso da palavra numa sustentação oral em um recurso, em uma audiência, eu estou me contrapondo aos modelos mais avançados, aos modelos mais conservadores.
A gente já tem que passar, principalmente agora, a pandemia nos ajudou a isso. É só mandar um link, é só avisar as pessoas. E elas querem contribuir, elas querem ajudar a construir. Eu não estou falando aqui nem do PPA, isso o homem fez uma apresentação e mostrou aí a participação popular, não, de forma alguma. Eu quero pontuar muito claramente que meu questionamento, eu queria registrar, certo? Que a falta de diálogo é o que tá prevalecendo na construção das políticas públicas. E aqui eu reitero, o diálogo é fundamental e nós temos conselhos, associações, organizações não governamentais, que juridicamente pouco importa a sua categoria. Se é uma fundação, se é o que pouco importa. Mas nós temos muita gente que hoje adoraria ter estado nessa manhã, nessa audiência pública. Eu deixo um grande abraço aqui para a Andréia, para a Suane, para Daniel, para todo mundo, para Bernardo, para Rodrigo, para a vereadora Aline, para Bruno, mas eu tenho que registrar, certo? Que vai chegar dia 5, que pelo menos as emendas dos vereadores seja votada para contribuir. Não é flexível, não quer dizer que tem que ser executada, não, pelo amor de Deus, até brinco, né? Mas que passe, que as pessoas, já que não foram representadas na construção do processo pelas instituições representativas, que sejam representados pelo menos com as emendas dos vereadores eleitos diretamente pelo povo de Caruaru, porque a democracia é representativa. E a gente não está aqui, né, para fazer papel de figura decorativa. Ninguém está aqui. Os 23 estão aqui para atuar. Obrigada.